Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. E nós reunimos por volta de 9.000 pessoas no final de E semana. noi riuniamo intorno ai 9.000 persone a weekend. Mas nós começamos com umas 10. Abbiamo iniziato con 10, Mas onde há fogo do Senhor, ma dove è il fuoco del Signore existe multiplicação, amém? esiste moltiplicazione. E eu Amen. creio que essa igreja, E io credo che questa que a chiesa, sua vida, che la tua que vita, você como igreja, che tu come você tem chiesa, experimentado desse fogo também. tu stai provando anche tu di questo fuoco. E no momento do louvor nós cantamos sobre o Espírito Santo. E nel momento della lode noi abbiamo cantato sullo Spirito E eu acredito Santo. que o Espírito Santo está neste lugar. E io dico che lo Spirito Santo è in questo E luogo. se você tem fome, sede E dele, se tu hai fame e sete di Lui, você vai sair deste lugar tu uscirai da questo impactado luogo pela presença do con un Senhor. impatto della presenza del Signore sulla tua vita. Eu creio que o Espírito Santo de Io Deus, credo che lo Spirito Santo ele di quer Dio, derramar sobre a sua vida. Lui vuole riversare sulla tua O vita. Espírito Santo de Deus Lo Spirito Santo quer di batizar Dio você com fogo, vuole battezzarti con il mas tem fuoco, que haver fome no teu coração. ma serve che tu abbia fame nel Tem tuo que haver cuore. sede do Espírito Tu Santo. devi avere sete dello Spirito Santo. E eu creio que você E credo che tu faz parte de uma igreja viva nessa cidade. fai parte di una chiesa viva in questa città. Existe fome no teu coração. C'è fame nel tuo Por cuore. isso você está aqui essa manhã. Per quello sei qua questa mattina. Você tem fome de Deus. Tu hai fame di Dio. Você tem fome de Hai Deus. fame di Dio. Você tem sede do Espírito Hai sete Santo. dello Spirito Santo. Ele está aqui Lui è qui e Ele quer tocar a sua vida. e Lui vuole Nós toccare la vamos tua sair deste vita. lugar essa manhã. Noi usciremo da questo luogo questa Entendendo mattina o comprendendo nosso papel. la nostra come parte igreja. come chiesa. Eu quero declarar sobre a sua E vida. voglio dichiarare sulla tua vita. Você vai assumir. Assumir. Vai, continua. Você vai assumir o poder de Deus Tu sarai investito dalla potenza di Dio na sua vida. nella tua E vita. como igreja, E come o chiesa, reino de Deus vai ser estendido sobre essa cidade. il regno di Dio si Attraverso spargerà la in sua questa vita. città attraverso la tua Você é vita. uma bomba. Tu sei una bomba. Fala para quem está do seu lado. Guarda chi è di fianco Você a te è una bomba. e digli tu sei una bomba Nas mãos do Senhor. nelle mani del O Signore. Espírito Santo de Deus Lo Spirito está Santo di sobre a Dio tua è vida. sulla tua vita. Eu quero que você se coloque de pé por um Voglio instante. chiederti di alzarti in piedi un secondo. Eu não sei se você está acostumado a fazer Non isso, so se sei Eu abituato a spero fare che sì. questo, spero di mas sì. o mais importante nessa manhã, Ma la cosa più em todos os importante, momentos da nossa vida, la cosa più importante questa è che a mattina presenza in do tutti i Signore momenti della tua vita è che la presenza del Signore esteja transbordando trabocchi in te, no seu coração. nel tuo cuore. A presença dele La presenza di é o que Lui mais importa neste è lugar. ciò che più Se importa você in questo puder, luogo. levante as suas mãos. Se tu puoi alza le tue mani, Perceba a presença do Senhor neste lugar. ricevi la presenza del Signore in questo luogo. Comece a se envolver com a presença do Senhor neste Comincia lugar. ad avvolgerti la presenza del Signore. Levante a sua voz Alza la tua voce. e comece a clamar. Vem, Inizia Espírito a Santo. chiamare, vieni Signore. Vamos, vamos, vamos. Levante sua voz. Ele Alza está la tua aqui. voce, inizia a parlare con Lui, Lui è qui. Vem, Senhor. Vieni Signore, Tu és o que mais importa neste lugar. tu sei ciò che conta di più in questo Nós estamos luogo. aqui por tua causa. Noi siamo qui per te, Nós estamos aqui para te amar. noi siamo qui per amarti, Nós estamos aqui para receber do Senhor noi siamo qui per ricevere il mais o teu Signore. Espírito. Manda il tuo Por isso nós Spirito, clamamos. perciò noi clamiamo. Vem, Espírito Santo de Vieni Deus. Spirito Santo di Dio, Enche-nos. riempici, Enche-nos. riempici, Enche-nos. riempici, Enche-nos. riempici, Enche-nos essa manhã. riempici questa mattina. Nós queremos Noi vogliamo e nós precisamos de mais. e noi abbiamo bisogno di più Mais a tua presença. della tua presenza, Porque nós queremos ser uma igreja perché noi vogliamo essere una que chiesa faz diferença na vida das che pessoas. fa la differenza nella Nós vita queremos delle ser uma persone. igreja Noi vogliamo essere una chiesa que é relevante nessa cidade. che è rilevante in questa città. Por isso nós clamamos mais, Per Espírito quello Santo de noi ti Deus. chiediamo di più, Spirito Santo Mais di Dio, Espírito Santo de Deus. di più di te, Spirito Santo. Vem mais. Di più, Signore. Nós queremos mais. Noi vogliamo di più. Vem, Espírito de Deus. Vieni Spirito di Dio.
traboccare in noi. Oh, vem, 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 Espírito Vieni Santo. Spirito Santo, Venha sobre nós. vieni su di noi, Faz transbordar. fa traboccare, Queremos mais. vogliamo di più. Oh, vem, vem, vem. Vieni Signore, Espírito Santo, vem. Spirito Santo di Dio, Queremos mais. vogliamo di più. Queremos mais. Queremos mais. Vem, vem, vem. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais. Vogliamo di più, Queremos mais. vogliamo di più. Oh, vem, Espírito Santo. Spirito Santo, Vem sobre nós. vieni su di noi, Vem sobre nós. vieni su di noi. Sopra Espírito Santo de Deus. Soffia Spirito Santo di Dos Dio, quatro cantos. dai quattro angoli. Vem sobre essa igreja. Vieni su questa Vem chiesa, sobre cada vida aqui. vieni su ogni vita qui. Você é dono dessa igreja. Sei il padrone di questa Você é dono chiesa. de cada vida que está aqui. Sei il padrone di ogni vita Nós che è estamos qui. em tuas mãos. Noi siamo nelle tue mani. A tua igreja com as mãos levantadas Tua chiesa con le mani in alto te deseja, ti quer desidera, mais de ti. vuole più di te. O nosso coração anseia pela tua Il nostro presenza. cuore brama per la tua presenza. Vem Espírito Santo de Vieni Deus. Spirito Santo di Vem Dio. Espírito Santo de Vieni Deus. Spirito Santo di Dio. Vem Espírito Vieni Santo de Spirito Deus. Santo di Dio. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Spirito Santo, Vem Espírito Santo. vieni Spirito Santo, Vem Espírito Santo. vieni Spirito Santo. Ele está aqui. Lui è qui, Ele está aqui. lui è qui. Nós estamos aqui por causa dele. Noi siamo qua per via di lui. O Espírito Santo de Deus Spirito Santo di Dio que habita dentro de você. che abita in mezzo a voi. Ele quer transbordar. Lui vuole traboccare, Ele quer transbordar. lui vuole traboccare. Nós não somos a igreja Noi non siamo la chiesa que ficará parada, che rimane ferma, mas nós somos a igreja ma noi siamo la chiesa que vai experimentar che proverà a unção do Senhor. dall'unzione del Signore E nós vamos viver e noi a vivremo nossa vida la nostra para vita glorificar o nome do per Senhor, glorificare il nome del para Signore, receber mais do Espírito per Santo ricevere di più dello Spirito e Santo transbordar e traboccare para todas as pessoas que passarem pela a nossa tutte vida. le persone che sono passate nella nostra vita. Repita comigo assim: Ripeti con me così: Espírito Santo de Deus, Spirito Santo di Dio, enche-me. riempimi. Eu quero mais da tua Io voglio presença, di più della tua presenza, porque eu quero ser um discípulo perché io voglio essere un discepolo parecido com Jesus. simile a Gesù. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Puoi sederti. Aleluia. Nós vamos falar essa manhã Noi parleremo questa mattina sobre a igreja sulla que Chiesa assume o poder de Deus. che prende in possesso della potenza di Dio. Você ama a presença do Tu Senhor? ami la presenza del Signore? Eu preciso que vocês falem amém. Ho bisogno che dite amen. Lá no Brasil, Là in Brasile, na cidade que a gente mora, nella città dove abitiamo, as pessoas são um pouco tímidas. le persone sono un po' timide. Para a gente ouvir um amém, Per sentire un amen a gente tem que dobbiamo bombar. bombardarli. Mas eu ouvi falar que aqui em Milão, Ma ho sentito dire che qua a Milano vocês amam tanto o Senhor, voi amate così tanto il Signore que vocês querem mais che dele. voi volete così di Sempre. più di Lui sempre. Quando você disser um amém, Quando dirai un amen, o Espírito Santo vem sobre lo você. Spirito Santo viene su di te. Precisa existir fome e sede na nossa vida. Dobbiamo avere fame e sete nella nostra vita. Amém? Amen. Amém. Amém, Glória amém. a Deus, Glória a glória a Dio. Deus.
Eu estou falando aqui para pessoas Sto parlando a persone que sabem che sanno que o Senhor quer usar a sua vida. che il Signore vuole usare della tua vita. Agora, para nós sermos uma igreja Ma affinché siamo una chiesa de verdade, davvero, não uma igreja religiosa, non una chiesa religiosa, mas uma igreja que é parecida com Jesus, ma una chiesa che assomiglia a Gesù, existem algumas características esistono alcune caratteristiche que precisam che devono envolver a nossa vida coinvolgere la nostra vita diariamente, giorno dopo giorno. se nós quisermos ser Se noi vogliamo uma essere igreja de una verdade. chiesa davvero, Nós precisamos assumir o poder de noi Deus dobbiamo prendere in mano il potere di na Dio nossa vida. sulla nostra vita. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês E la prima cosa che volevo é dirvi que nós devemos ser uma igreja corajosa. è che noi dobbiamo essere una chiesa coraggiosa. O que é ser uma igreja Che corajosa? cos'è essere una chiesa É coraggiosa? uma igreja que é ousada. È una chiesa che sa osare, che A sa. gente pode perceber Noi possiamo notare que os discípulos, che i discepoli, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, dopo che sono stati riempiti dello Spirito eles Santo, começaram a ser muito parecidos com loro hanno Jesus. iniziato ad assomigliarsi molto a Gesù. E todas as coisas que Jesus E fazia, tutte le cose che Gesù faceva, eles estavam fazendo. loro riuscivano a fare. Por quê? Perché? Porque eles estavam cheios do Espírito Perché loro Santo. erano pieni dello Spirito Santo. E a coragem que eles tinham E il coraggio che não avevano vinha deles, non veniva da mas loro, vinha do Espírito ma Santo. veniva dallo Spirito Santo. Por isso que o Senhor sempre nos incentiva. È per quello che il Signore ci incentiva A sempre. palavra nos diz: La parola ci dice: enchei-vos do Espírito. riempitevi dello Spirito. Repita comigo: enchei-vos do Ripeti Espírito. come riempitevi dello Spirito. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, Se noi non siamo pieni dello Spirito Santo, nós não vamos fazer diferença na vida de ninguém. noi non faremo la differenza nella vita di Se o nessuno. Espírito Santo de Deus não transbordar no nosso Se lo coração, Spirito Santo di Dio non trabocca nel nostro cuore, nós seremos simplesmente pessoas que estão andando pela cidade noi saremo semplicemente delle persone che camminano per la e città não faremos diferença na vida de e ninguém. non faremo la differenza nella vita di nessuno. Jesus, quando esteve nessa terra, Gesù quando è stato su questa terra, ele fez diferença. lui ha fatto la differenza. Aonde ele andava, Ovunque lui andava, existia uma multidão que seguia ele, esisteva una moltitudine che lo seguiva, porque eles percebiam o poder de Deus na vida dele. perché loro percepivano il potere di Dio sulla loro E ele vita. fala para nós: sejam parecidos comigo. E lui ci diceva: assomigliatevi a me. Agora, será que nós temos tido coragem como igreja Ma noi stiamo avendo il coraggio come para chiesa sermos parecidos com Jesus? per essere simili a lui? No livro de Efésios 5,14, In Efesini 5,14 dice così: poiché tutto ciò che è manifesto è luce, e per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. tem alguém que está dormindo aqui essa C'è manhã? qualcuno che dorme questa mattina? Quantos aqui estão na luz? Quanti di voi siete nella luce? Quantos entendem que às vezes nós estamos dormindo na luz que nós temos? Quanti comprendono che a volte noi dormiamo sulla luce che abbiamo? E a palavra nos diz: desperta tu que dormes. E la parola dice: risvegliati, o tu che dormi. Existia uma situação na minha vida. C'è stata una situazione nella mia vita, Eu tinha por volta de 18 anos avevo intorno ai 18 anni e eu ainda não estava trabalhando num emprego bom. e ancora non avevo un buon lavoro. E eu tinha me inscrito em um concurso Io mi ero iscritto in un em concorso uma empresa muito boa. di una ditta molto buona, E no dia do concurso, e nel giorno di questo eu esame precisava estar naquele lugar 8 horas da manhã. io dovevo essere in quel luogo alle 8 del mattino. Mas eu estava dormindo Ma profundamente. io mi ero addormentato profondamente E o relógio despertou, e l'orologio ha eu não suonato, acordei non mi sono e eu svegliato continuei dormindo, e sono andato avanti a dormire porque estava bom demais dormir. perché era troppo bello E dormire. de repente entra no meu quarto Ed un tratto entra in camera mia tanque de guerra un carro armato chamado minha mãe. chiamato mamma, Ela me derrubou da cama e quase. lei mi ha buttato fuori dal letto. Levanta, vagabundo! Alzati, vagabondo.
vai fazer o concurso. vai a fare l'esame. Ele falou, não, eu não quero. Ho detto no, non c'ho voglia. Mas eu acabei indo, Ma alla fine sono andato, passei naquele concurso, sono passato nell'esame, trabalhei nessa empresa durante quase 10 anos. ho lavorato in questa impresa quasi 10 anni E eu fiquei pensando, se eu não tivesse levantado, e io pensavo se non mi fossi svegliato, provavelmente eu teria perdido 10 anos da minha vida. probabilmente avrei perso 10 anni della mia E é vita. algo pra gente pensar. E c'è una cosa che dobbiamo Uma pensare, igreja que está dormindo, una chiesa che dorme, assim como no natural, quando nós dormimos, così come nel naturale dove noi dormiamo, existem alguns benefícios para o nosso corpo. esistono dei benefici per il nostro corpo. Mas uma coisa que nós não podemos fazer enquanto estamos Ma dormindo una cosa che non possiamo fare mentre dormiamo é agir, è agire, a ação. Enquanto l'azione. você está dormindo, você não faz E nada. quando tu dormi tu non fai niente. A igreja precisa acordar, La Chiesa ha bisogno di risvegliarsi, porque nós precisamos agir. perché noi dobbiamo agire. Uma igreja corajosa, ela age, Una Chiesa coraggiosa agisce, ela faz aquilo que Jesus fazia. fa ciò che Gesù aveva fatto. Temos uma igreja corajosa Noi aqui. abbiamo una Chiesa coraggiosa qua. Amém? Amen. Outra característica. Un'altra caratteristica, Vamos lá. grazie, applaude pure. Aleluia. Outra característica, nós temos que ser uma igreja relevante. Un'altra caratteristica è che noi dobbiamo essere una Chiesa rilevante. Uma igreja que não faz diferença para ninguém. Una Chiesa che non fa differenza a nessuno. Para que serve? Serve a cosa? Se você está no teu trabalho, Se sei nel tuo lavoro, na escola, nella scuola, aonde você estiver, ovunque sei, se você não está fazendo diferença na vida de ninguém, se tu non fai la differenza nella vita di nessuno, se de repente você passa por uma pessoa se magari tu passi da una e persona, ela está morrendo de dor de cabeça, quella ha un mal di testa o tremendo, máximo que você faz é oferecer um remédio para il ela. massimo che tu puoi fare è offrirle una medicina, Mas aquilo que é o principal, ma quello che è la cosa più o médico importante, dos médicos, il dottore dei Mu- dottori, muitas vezes nós não oferecemos para a pessoa. molte volte non lo offriamo alla persona. Você ser uma pessoa relevante Essere una persona rilevante é você ser alguém que se sobressai. essere qualcuno che sobressai, come si dice sobressai? Comunque, che fa la Se differenza. Se diferencia. Sì, che fa la differenza. Vocês entenderam? Avete capito? Amém. Io no. Nós precisamos ser uma igreja Noi dobbiamo essere una chiesa que é diferente. che fa la differenza. Jesus era alguém diferente. Gesù faceva la differenza. Jesus era alguém relevante Gesù era rilevante por onde ele andava. ovunque lui passava. E ele fala pra gente, vocês querem ser meus discípulos? E lui dice a noi, volete essere Sejam miei parecidos discepoli? comigo. Siate simili a me. E ele era E relevante. lui era rilevante. Se nós vemos alguém passando fome Se vediamo qualcuno che ha fame e nós não fazemos e absolutamente non facciamo nada, mai nulla, o que nós estamos fazendo de diferente na vida dessa cosa stiamo pessoa? facendo di diverso nella vita della gente? Não basta você chegar e orar por essa pessoa. Deus, faz essa fome passar. Non basta che tu preghi per la persona dicendo Signore fai passare questa fame. Você tem que dar um prato de comida para Tu a devi pessoa. dare un piatto di cibo a questa persona. Isso é ação. Questa è azione. Jesus, ele fazia isso. Gesù faceva questo. Ele agia. Lui agiva, Ele era relevante. lui era rilevante. Outro ponto importante. Un altro punto importante, Deixa eu voltar um pouquinho. fammi tornare indietro un attimo. Eu quero contar um testemunho breve a respeito de ser corajoso. Voglio raccontare una piccola testimonianza che riguarda l'essere coraggioso. Eu não sei se aqui em Milão, na Itália, existem ciganos. Io non so se qua in Milano ci sono i zingari. E vocês sabem que os ciganos eles têm uma prática, uma delas E sai che i zingari hanno una pratica, una di queste, leitura de mãos. la lettura delle mani. E eu estava numa cidade, a gente estava fazendo um evento. E noi stavamo facendo un evento in una città. O nome do evento era Il nome di questo evento era Assim na Terra como no Céu. Così in terra come in cielo. E a gente acredita E noi crediamo que as realidades do reino de Deus, che la realtà nel regno di Dio elas são para nós. sono per noi oggi. E a gente estava despertando vários E jovens noi stavamo risvegliando tanti giovani para serem parecidos com Jesus, per assomigliarsi di più a Gesù, para fazer aquilo que Jesus per fazia. fare quello che Gesù faceva. Me fale uma coisa que Jesus fazia. E mi dice una cosa che Gesù faceva. Come? Multiplicava os pães. Moltiplicava i pani. Que mais? Un'altra cosa. Curava. Curava, ele curava, amém? Guariva, amém. Que mais? Un'altra cosa. É isso aí. Tutte queste cose. Isso aí.
Ele fazia muitas Lui faceva coisas. tante cose. Porque ele via a necessidade das pessoas. Perché lui vedeva la necessità delle persone. E ele agia E lui agiva corajosamente. coraggiosamente. Porque ele sabia quem ele era. Perché lui sapeva chi era. E ele está nos chamando a ser parecidos E com lui ele. ci sta chiamando a somigliarci a lui. E nesse evento, In questo evento, em determinado momento, a gente saiu para as ruas. in un determinato punto noi siamo andati per la strada. Porque o verdadeiro papel da igreja Perché la vera parte della chiesa não é aqui. non è qui, É quando você sai è daqui. quando esce là fuori. Lá fora você vai ser relevante. Là fuori sarai Lá rilevante. fora as pessoas vão perceber quem você é. Là fuori la gente capirà chi sei. Lá fora o amor de Deus pode ser revelado através de Là você. fuori è che l'amore di Dio può essere rivelato a qualcuno attraverso di te. Então nós fomos para fora. E quindi noi siamo andati fuori. E eu falei para aqueles jovens: E ho detto a quei giovani, nós vamos descer essa rua. noi scenderemo Era questa una rua ben strada, comprida. era una via lunghissima. Aonde vocês passarem, Ovunque se passerete, tiver alguma pessoa doente, ci sarà qualcuno ammalato. vocês vão orar por essa pessoa. Voi pregherete per questa E essa pessoa persona vai ser curada. e sarà guarita. Se tiver alguém endemoniado, Se ci sarà un vocês indemoniato, vão orar por essa voi pessoa. pregherete per loro E essa pessoa será e liberta. questa persona sarà liberata. Qualquer necessidade das Qualsiasi pessoas necessità delle persone serão supridas. saranno colmate Porque você está orando por ela. perché tu stai pregando per loro. E nós fomos. E noi siamo andati E as coisas começaram a e le acontecer. cose hanno iniziato a succedere. No final dessa rua, Alla fine di questa strada tinha um grupo de ciganos. c'era un gruppo di zingari E uma menina cigana por volta de 15 anos. e de una idade, ragazzina zingara che aveva 15 anni. ela me perguntou: posso ler a sua mão? Lei mi ha chiesto: posso leggere la tua mano? Nesse ponto, o que você A faria? questo punto tu cosa facevi? E eu sempre me pergunto: o que Jesus E faria? io sempre mi domando cosa avrebbe fatto Gesù. Talvez a gente iria fazer assim. Probabilmente não, não, noi não, avremmo não. detto no. A hora que ela falou isso, Quando lei ha detto questo, eu falei: claro, pode ler minha mão. ho detto certo, leggi pure. Só que eu olhei bem nos olhos Solo dela. che l'ho fissata negli occhi E eu falei para e ho ela: detto a lei, só que eu vou ler a sua depois. solo che io leggerò la tua dopo. Ela olhou assim, apavorada para mim. Lei mi ha guardato spaventato. E ela falou: você é crente, né? Lei ha fatto: sei credente, vero? Yes. Ho detto sì. Ela sumiu. È sparita. Mas Jesus Ma provavelmente faria isso. Ma Gesù probabilmente avrebbe fatto questo. Quantas vezes Quante volte nós estamos sendo desafiados noi siamo sfidati pelo inferno? dall'inferno. Muitas vezes Molte volte as pessoas têm necessidades le persone hanno delle necessità e nós fugimos. e noi fuggiamo. Uma vez eu estava na rua com uma pessoa nova convertida Una volta ero per strada con una persona appena e convertita do outro lado da rua tinha um bêbado. e dall'altro lato della strada c'era un ubriaco. E ele tá, eu não vou imitar um bêbado. Io non imiterò un ubriaco qua. Ele estava bêbado. Lui era ubriaco. E o Espírito Santo falou comigo: vai orar com aquele homem. E lo Spirito Santo mi fa: vai a pregare con quell'uomo. Eu Ho falei: ele está bêbado. detto: ma signore, lui è ubriaco. Ele não vai entender nada que eu Non estou capirà falando. niente di quello che sto O dicendo. Espírito Santo, vá orar E com lo ele. Spirito Santo mi fa: vai e prega con Eu lui. quero libertar a vida Io dele. voglio liberarlo. Aí eu, E io, com todo o amor, con tutto l'amore, fui. sono andato. Vamos orar. Preghiamo. Aí eu falei para aquele homem: Allora ho guardato quell'uomo e ho detto: podemos orar com você? possiamo pregare per te? E ele falou: claro que E lui, pode. certo. A gente foi para baixo de uma árvore. Siamo andati sotto un albero. Imagina a cena. Era de noite, Immagina la scena di sera, quase meia-noite, quasi mezzanotte. lua cheia, Luna piena, uma névoa. un po' di nebbia, Quase que ele virou um lobisomem. è Né? quasi diventato un lupo mannaro il tipo. E aquele novo convertido estava comigo, E quel nuovo convertito era di fianco a me, prestando atenção no que eu ia che fazer. guardava quello che facevo io. E preste atenção, as pessoas estão de olho em E você. fai attenzione, la gente ti guarda. Elas vão fazer aquilo que você está Loro fazendo. faranno quello che fai tu. Os filhos fazem aquilo que os I pais figli fazem. fanno quello che fanno i genitori. O que nós estamos fazendo? Cosa stiamo facendo? E nós começamos a orar com aquele E homem. noi abbiamo iniziato a pregare per A quell'uomo. hora que eu falei, em nome de Jesus, Quando ho detto nel nome di a Gesù, primeira frase, la prima frase, ele já lui si è manifestato. manifesta. No. Ma ok, era proprio. Ho chiesto se aveva fatto un rutto e lui no, era proprio indemoniato. Volevo capire se sto traducendo bene. Você nunca ficou endemoniado? No, non sono mai stato indemoniato. No. Non so come si fa, meno male. Eu vou perguntar, quantos endemoniados nós Quanti temos demoniati ci sono qua oggi?
Quantos já oraram por uma pessoa endemoniada? Quanti hanno già pregato per una persona indemoniata? Quantos já oraram por uma pessoa para ela ser curada? Quanti hanno già pregato perché una persona fosse guarita? Na mesma passagem em Marcos, Nello stesso versetto in que Marco, fala para a gente orar pelas pessoas, elas serão curadas. che dice di pregare per le persone e verranno guarite, Fala para a gente orar pelas pessoas para elas serem libertas. dice anche di pregare per le persone che saranno liberate. Então, se você nunca orou por um endemoniado, E quindi se tu non hai mai pregato per un indemoniato, no final do culto nós vamos orar alla fine di questo gospel pregheremo para aparecer um monte de endemoniado na sua finché frente. appaiano Achilli davanti a te. Amém? Amen? Você falou amém. Tu hai detto amen. Deus viu. Dio l'ha visto. A hora que você sair por essas Quando portas, uscirai da questa porta, fique atento, stai que attento. pode aparecer Può na succedere sua frente davanti a te alguém que precisa de ajuda. qualcuno che ha bisogno di aiuto. A coisa mais gostosa que tem La cosa più bella che é c'è você orar por um è endemoniado quando preghi per un e ver indemoniato essa pessoa ser e liberta. vedi quella persona che è Ver Jesus liberata. entrando na vida dessa Vedi pessoa. Gesù che entra nella vita di quella persona. Ver a vida dessa pessoa ser Vedi transformada. la vita di quella persona che si É trasforma. maravilhoso ser usado por È Deus. meraviglioso essere usati da E Dio. quando nós começamos a orar por esse E homem, quando noi abbiamo iniziato a pregare per questo uomo, em 5 segundos, in 5 secondi, ele estava com muito cheiro de álcool. lui aveva tanta puzza di alcol. De repente, D'un tratto, o cheiro la sumiu. puzza è sparita. Ele estava são, Lui era sano, lúcido. lucido. E ele fez assim, ele estava com uma camisa branca, Lui aveva igual a minha, de una botão. camicia bianca quasi uguale alla mia con i bottoncini. Ele rasgou a camisa Lui dele ha strappato la camicia e ele começou a falar: o que vocês fizeram e comigo? lui ha iniziato a dire: cosa avete fatto a me? Parece que saiu algo de dentro de mim. Sembra che è uscito qualcosa da dentro di me. Realmente saiu. È davvero uscito. Saiu realmente demônios daquele homem. È davvero uscito qualcosa da lui. Dei Porque a demoni gente- sono usciti. Porque a gente decidiu Perché noi abbiamo deciso ser corajoso no Senhor. essere coraggiosi nel Signore. Porque nós decidimos Perché noi abbiamo deciso assumir o nosso papel prendere la nostra parte como igreja. come chiesa. E aquele meu amigo novo convertido, E quel mio amico nuovo ele convertito estava branco. era bianco. Ele não sabia o que fazer. Non sapevo cosa fare. Mas ele aprendeu aquele Ma lui ha dia imparato quel o giorno que é o poder de Deus. cos'è la potenza di Dio. Somos uma igreja corajosa, Siamo amém? una chiesa coraggiosa, amen. Somos uma igreja relevante. Siamo una chiesa rilevante, Alleluia. alleluia. Aleluia. Agora, ser uma igreja reverente. Allora, essere una chiesa riverente. Reverente vem do latim verere, Riverente viene dal latino vereri e significa aqueles que respeitam, e significa coloro che rispettano, têm medo. che hanno timore. Ele tem isso como um cuidado extremo Lui ha questo come una cura estrema para não perder a conexão affinché non perda la connessione com aquilo que ela respeita. con ciò che rispetta. Eu preciso de alguém agora, eu preciso Io ho bisogno de di uma qualcuno, pessoa, ora una homem, persona. pode ser. Nicola, pastore Nicola, venga qua. Venga, pastore Nicola. Vem. È carino, è ottimo da prendere come Eu esempio. preciso de um outro copo com água. Você vai jogar na cabeça dele? É esse aqui. Não, preciso de mais um. Ah, ho bisogno di un bicchiere, per favore. Oh, meu Deus. Grazie. Devo riempirlo? Eu vou dar um exemplo aqui Vi darò un esempio. Do Nicola, che è- scusami. do che Di è essere una cos'è pessoa essere una persona reverente. riverente. Imagina que Immagina che Nicola. pastore Nicola. Nicola não é convertido. Nicola non è convertito. Ele é uma pessoa È una persona desgraçada, senza grazia. que não tem a graça de Deus, Non ha la grazia di Dio. que ele não é convertido. Quindi non è De convertito. repente ele se converte. D'un tratto si converte. O que começa a habitar dentro dele? Cosa comincia ad abitare in lui? O Espírito Lo Santo de Spirito Deus. Santo di Dio. Quando o Espírito Santo de Deus ele habita em você Quando lo Spirito Santo abita in te e você começa a conhecer e tu Jesus, cominci a conoscere Gesù, você começa a ser reverente. tu cominci ad essere riverente. O que é ser reverente? Cos'è Vira essere pra cá. riverente? Girati di qua. Ele está com medo. Lui ha paura. Ele acha que eu vou jogar o copo de água Lui na pensa cabeça che lo dele. butterò su di lui questo bicchiere. Fica virado pro Julinho. Guarda me qua, Nicola. Guarda me.
Vengo di qua, tu stai lì. Esse copo representa Questo bicchiere rappresenta a presença de la Deus. presenza di Dio. Ele está quase cheio. È quasi pieno. Equilibrio bem estranho. Quanto mais Quanto più ele conhece lui Jesus, conosce Gesù, mais ele fica apaixonado por più Jesus. si innamora di Gesù. Começa a andar um pouquinho. Comincia a camminare un pochino. Ele está caminhando com Lui o sta Senhor. camminando con il Signore E de repente, e d'un tratto o Senhor quer encher mais a vida il dele. Signore vuole riempire ancora di più la sua vita. Porque ele está começando a conhecer Perché lui Jesus. sta cominciando a conoscere E Gesù. quanto mais você conhece E quanto più Jesus, conosci Gesù, quase cheio. quasi pieno. Mais. Di più. Caminha mais um pouco. Cammina ancora un pochino. Aí vai derramar. Ok. Vai mais pra lá. Cuidado com o pedal. Deus está aqui. Oh, calma. Ops, ferma. Ele está caminhando com o Senhor. Lui sta camminando con il E a Signore. presença do Senhor está enchendo E la cada vez presenza del mais. Signore lo riempie ogni volta di più. Ai, ai, ai. Ai, tá quase derramando. Quasi adesso trabocca. Meu Deus do céu. Mais um pouco. Ancora un Você pochino. está caminhando com o Senhor. Stai camminando con il Signore. Você percebeu Tu noti que quanto mais cheio está o che copo, quanto più pieno è il bicchiere, mais ele tem cuidado para andar? più ha cura nel camminare. Isso é ser reverente Questo è essere riverente com a presença do con la Senhor. presenza del Isso é Signore. você ter cuidado Questo è essere cura com a presença do con la Senhor. presenza del Signore. Non muoverti, non muoverti. Grazie Nick. Está bebendo da presença do Senhor. Aleluia. Questa è mia. Glória a Deus. Glória a Dio. Quantos querem ser reverentes Quanti vogliono essere com a riverenti presença do con Senhor? la presenza del Existe algo Signore? sobre a sua vida C'è qualcosa sulla tua vita que é precioso. che è prezioso, Não pode ser perdido. non può essere persa. Ontem quem veio ouvir o meu testemunho da minha esposa Ieri chi è venuto qua a sentire la mia testimonianza insieme a mia moglie perceberam hanno notato que eu não fui reverente com a presença do che io Senhor. non sono stato riverente con la presenza del Que eu Signore, não soube preservar a presença che do non ho Senhor saputo preservare la presenza del na Signore minha vida. nella mia vita. Hoje Oggi eu sou uma pessoa reverente ao Senhor. io sono riverente al E Signore eu ando com cuidado. e cammino con cura Aonde eu vou, ovunque a vado. presença do Senhor vai comigo. La presenza del Signore Aonde viene con você me. vai, Ovunque A vai, presença do la Senhor presenza del Signore vai com você. va insieme a te. Seja reverente à Sia presença do Senhor. riverente alla presenza del Signore. Hoje eu falo aqui para pessoas Oggi parlo a que persone querem fazer a diferença che vogliono fare la differenza nesse mundo. in questo mondo. Amém? Você quer? Amen? Tu vuoi fare differenza. Então você é uma pessoa que quer assumir E quindi tu sei una persona che vuoi prendere per te o poder de Deus na sua vida. la potenza di Dio nella tua vita. Apocalipse 3, verso 5, Apocalisse 3, versetto 5, diz assim: dice così: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Amen? Amen? No mesmo capítulo, verso 15. Nello stesso capitolo 3, versetti 15 e 16 dice: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fosse tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Misericórdia. Misericordia. Quantos frios Quanti freddi nós temos aqui? Não levante sua mão. abbiamo qua? Non alzare la tua mano, É porque às vezes você está tão frio que você nem consegue perché levantar a a volte mão. sei così freddo che non riesci neanche a alzare la mano. Mas o Senhor quer que nós estejamos totalmente quentes. Ma il Signore vuole che noi siamo completamente caldi, E é muito séria essa palavra. ed è molto seria questa parola. Se nós tivermos mais ou menos, Se noi stiamo più o meno, ele fala que ele está a ponto de lui vomitar dice che è al punto di vomitare na sua boca. dalla sua bocca. Uma vez eu vi uma ilustração, Una volta ho visto um un'illustrazione, desenho que tinha um muro. un disegno che c'era in un De muro, de um lado do muro
In un lato del muro tinham anjos, c'erano angeli, do outro lado tinham demônios. dall'altro lato demoni. E em cima do muro E tinha uma pessoa. sopra il muro c'era una persona. Os anjos estavam falando para essa pessoa: vem para o nosso lado. Gli angeli dicevano salta di qua verso di noi. E insistindo: vem para o E nosso lado. insistevano, vieni di qua da noi. E do outro lado, E dall'altro lato os demônios estavam bem quietos. i demoni zitti. Estranho isso, né? È strano questo, né? Mas daí por quê? Aí perguntaram pro demônio: por que vocês não estão insistindo E para allora ele hanno chiesto ir ai pro seu lado? demoni, ma perché non insistete perché venga da voi? Os demônios falaram: I demoni hanno detto, o muro é nosso. il muro è nostro. Se nós estamos em cima do muro, Se noi siamo sopra un muro, se você não é quente nem se tu frio, non sei caldo né freddo, você já está fazendo a vontade do diabo. tu stai già facendo la volontà di A Satana. vontade de Deus La volontà di Dio é que nós estejamos do lado dele è completamente, che noi siamo dalla sua parte completamente, cheios do Espírito pieni Santo. dello Spirito Santo, E assim nós não vamos dar lugar para o e diabo, così non daremo mai spazio al mas diavolo, nós vamos assumir o nosso ma noi papel prenderemo la nostra como parte igreja. come E chiesa vamos ser parecidos com e Jesus. saremo simili a Gesù. Amém? Amen? Mais 3 características Altre 3 para a gente caratteristiche finalizar. per chiudere, Daqui 1h30 acho que a gente acaba. fra un'ora e mezza finiamo. Brincadeira. Brincadeira. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare, mentre camminava una parte del seme cade lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono, un'altra cade in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radici inaridì. Un'altra cade tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono, un'altra cade nella terra buona e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchie per udire oda. No verso 11, Nel versetto 11 ele faz uma diferença muito grande lui fa una differenza molto grande entre a multidão, tra la moltitudine, porque muitas pessoas seguiam perché Jesus molte persone seguivano por causa Gesù daquilo que ele estava fazendo. dovuto a quello che lui faceva, Só que a multidão solo che la moltitudine só estava atrás de um show. stava dietro allo spettacolo, Ela estava atrás de uma bênção. cercavano una benedizione, Elas estavam atrás das mãos do Senhor, cercavano le mani del Signore, daquilo que ele podia dar. cercavano ciò che lui poteva dare. E Jesus ele falava por parábolas muitas E vezes. Gesù parlava attraverso parabole molte volte. E de repente os discípulos, depois dele ter falado essa parábola, E d'un tratto i discepoli, appena dopo che lui aveva raccontato questa storia, eles perguntaram para Jesus: loro chiedono: Signore, por que o Senhor fala por parábolas? perché parli attraverso parabole? O pessoal não está entendendo nada. Nessuno sta capendo. E no verso 11, E nel versetto 11 ele falou assim: lui dice così: a vocês foi dado a voi è stato o dato, conhecimento dos mistérios do è stata reino, data la conoscenza dei misteri del regno, mas não para eles. ma non a loro. Por que ele falou isso para os discípulos? Perché lui ha detto questo ai discepoli? Primeiro. Prima, Eles perguntaram. loro hanno chiesto, Eles estavam interessados em loro saber. erano interessati in sapere, Diferente da multidão, diversamente dalla que só queria moltitudine ser curado, che voleva só essere queria as guarita, bênçãos. voleva le benedizioni. Os discípulos estavam I interessados. discepoli avevano interesse. Por que disso? Il perché di questo? Preste atenção. Fai attenzione. O Senhor, Il ele Signore, vai dar os mistérios dele, lui darà i suoi misteri, o conhecimento dos mistérios la dele, conoscenza dei para suoi aqueles que misteri estiverem próximos a dele. coloro che sono vicini a lui. Se nós estivermos próximos do Se noi Senhor, non siamo vicini al se nós Signore, estivermos nos enchendo, se noi ci stiamo como o exemplo que nós demos, riempiendo come abbiamo dato l'esempio, cuidando da presença do avendo Senhor, cura della presenza cada del vez que Signore, você vai caminhando ogni volta che em cammini direção a Ele, in direzione a Lui, os mistérios do reino i misteri del regno vão ser revelados para você. saranno rivelati a te. Quantos querem essa revelação? Quanti vogliono questa rivelazione? Aleluia. Alleluia. Nós devemos ser Noi responsáveis dobbiamo essere responsabili com a nossa decisão. per la nostra decisione. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, vi fu una grande carestia in tutto il paese. C'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna
di esse fu mandato Elia, bensì a una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, bensì Naaman il Siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio di un monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Quando nós tomamos uma decisão por Jesus, Quando noi prendiamo una decisione per Gesù, existe algo muito importante que acontece. c'è una cosa molto importante che succede. Por isso a Bíblia nos fala para nós pesarmos È per quello che la Bibbia ci dice di pesare, a nossa decisão. pesare la nostra decisione. É muito sério. È molto serio. A partir deste momento, A partire da questo momento, você aceita Jesus. tu accetti Gesù, Você tem que entender tu devi capire que há uma responsabilidade che c'è una responsabilità sobre nossa vida. sulla nostra vita. E Ele não vai fazer aquilo que é o nosso papel aqui na E terra. Lui non farà per noi quello che è la nostra parte sulla terra. Hoje em dia, infelizmente, Oggi, in questi giorni, purtroppo, existe uma propaganda enganosa esiste una pubblicità a ingannosa respeito do Evangelho. riguardo il Vangelo. Muitas pessoas eles acabam dizendo: Molte persone finiscono per dire: vem para Jesus vieni da Gesù e você vai ficar rico. e tu diventerai ricco. Vem para Jesus Vieni a Gesù e você vai ter várias e empresas. tu avrai un sacco di successo. Vem para Jesus Vieni da Gesù e você vai ter um iate. e avrai uno yacht. A gente pode ter tudo isso, amém? Noi possiamo avere tutto questo, Mas o verdadeiro Evangelho ma il vero Vangelo non è só isso. non è questo. Uma vez eu estava num culto Una volta ero in un gospel e o pastor ele fez um apelo e il pastore ha fatto un appello para as pessoas aceitarem Jesus. affinché le persone accettassero Gesù. Vieram umas 15 pessoas na Sono frente. venute una quindicina di persone. E o que você espera? E che cosa aspetti? As pessoas estão constrangidas pela presença Le do persone Senhor. sono toccate dalla presenza del Elas Signore, estão entregando a sua vida para stanno Jesus. dando la loro vita a Gesù, Elas querem ouvir do pastor. loro vogliono sentire dal pastore: Não vai te faltar mais nada. non ti mancherà nulla, A tua vida vai ser um mar de tua rosas. vita sarà un mare di fiori. Quantos aqui sabem Quanti di voi sapete que depois que você aceitou che Jesus, dopo che hai accettato Gesù, a sua vida não foi um mar de la rosas? tua vita non è stato un mare di fiori? Quantos gostariam de acordar um dia, Quanti vorrebbero svegliarsi un giorno você acessar sua conta bancária e guardare il tuo conto in banca e ter 1 milhão de euros? e avere 1 milione di euro? Io Ninguém stamattina- quer? Nessuno vuole? Você pode ter isso? Tu puoi avere questo? Não é proibido para o crente ter Non è dinheiro. proibito a un credente avere dei O ruim soldi. é quando o dinheiro tem o crente. Il brutto è quando i soldi hanno il credente. Tem uma diferença muito grande. C'è una differenza molto grande. E esse pastor, ao invés de ele falar isso, E questo pastore, anziché dire questo, ele começou a falar verdades para essas lui ha pessoas. iniziato a dire verità a queste persone. E ele começou a falar bem assim: E lui ha cominciato a dire così: vocês têm certeza que vocês querem aceitar voi Jesus? siete certi di voler accettare Gesù? Vocês sabiam que vocês vão ser perseguidos Sapete che vi perseguiteranno por causa de a Jesus? causa di Gesù? Vocês sabiam que a sua família Sapete che alcuni nella tua famiglia provavelmente vão zombar de você? probabilmente derideranno te, Dependendo de onde você estiver, dipendendo di dove sei. talvez você vai apanhar por causa de Probabilmente Jesus. possono anche picchiarti per via di Gesù. Eu estava no teclado, Io ero nel piano, eu comecei a olhar no rosto das ho pessoas, cominciato a guardare il viso delle persone elas estavam assim, ó. ed erano così. E eu quase que falei pro pastor, dá uma aliviada. Ho quase detto al pastore: oh, rilassati un po'. Mas ele estava falando Ma lui a stava- mais pura Ma verdade. lui stava dicendo la più pura verità, Porque nós precisamos ser responsáveis perché noi dobbiamo essere com a responsabili decisão que nós estamos con la tomando. decisione che stiamo prendendo. Uma igreja de verdade, Una chiesa davvero ela sabe sa que provavelmente você vai ser perseguido che por causa de Jesus. probabilmente ci saranno delle persecuzioni a causa di Gesù. E a Bíblia nos fala para nós nos alegrarmos E la Bibbia dice che dobbiamo por rallegrarci nós sermos perseguidos. perché siamo Por perseguitati causa di a Jesus. causa di Cristo. As pessoas elas vão bater em você de Le repente persone magari ti picchieranno, e você vai apanhar com alegria. tu prenderai con allegria. Gente, eu sei que ninguém aqui acorda Io so, ragazzi, che nessuno qua si sveglia pedindo a Deus, chiedendo a Dio: por favor, Senhor, Signore, ti prego, eu preciso ser provado esse dia. devo essere provato oggi. Que venham muitos Che problemas, vengano problemi, muitos e muitos problemas. molti problemi. Eu quero problemas. Voglio problemi.
Vem. Venga, Vem. vieni, Oh. vieni. Muitos problemas. Molti problemi. Quem faz isso? Chi fa questa preghiera? Você não precisa nem pedir, eles vão Cioè, vir. non serve che tu lo chieda, vengono, Eles vão vir. verranno. Mas isso está forjando você. Ma questo ti sta forgiando. Isso está preparando você Questo ti sta preparando para ser uma igreja per forte. essere una chiesa forte. Como o Julinho disse no Brasil, Come Giulia ha detto in Brasile, nós somos duros de noi matar. siamo duri da uccidere. Amém? Amen? Glória ao Senhor. O último ponto. E l'ultimo punto, Nós temos que ter boas referências. noi dobbiamo avere buoni riferimenti. Como ele falou certo? Sì. Punti di riferimento. Ok. Confii in me, no? Se vede. Confia, confia. Ho detto non confidi in me. Nós devemos ter boas referências. Noi Aqui dobbiamo nessa essere igreja, buoni punti di riferimento. Qui in questa chiesa vocês têm excelentes referências. voi avete eccellenti punti di riferimento. Eu preciso que você levante a mão e fale um amém bem alto daqui a Io ho pouco. bisogno che tu fra poco alzi la mano ben in alto e gridi un grosso amen. Agora, Ora, quantos acreditam que a pastora Rosélia é uma boa referência? quanti credono che il pastore Roslin è un buon punto di riferimento? Aleluia. Alleluia. Glória a Deus. Gloria a Dio. Quantos acreditam que pastor Quanti Julinho é uma boa credono che il pastore referência? Giulia è un buon punto di riferimento? Vocês veem como é importante Voi vedete com'è importante nós estarmos cheios do Espírito Santo. essere pieni dello Spirito Santo. Se você não for cheio do Espírito Se Santo, tu non sei pieno dello Spirito Santo, provavelmente probabilmente você não vai ser tão parecido com Jesus. tu non assomiglierai tanto a Gesù E você não vai ser uma boa e referência. non sarai un buon punto di riferimento. Pastora Rosélia, Pastore Roslin, desde que chegou neste da lugar, quando è arrivata in questo luogo, ela tem sido uma boa referência. lei è un punto di Por riferimento. isso existem várias igrejas na Per Itália, questo hanno varie chiese in a partir Italia, dessa aqui. a partire da questa chiesa. E eu acredito. E io credo, E quando a gente chegou aqui na e Itália, quando noi siamo arrivati in na Italia, quinta-feira, il giovedì, e eu reparti um pouco dessa palavra ontem com a e esposa io do ho Simone. condiviso un po' di questa parola con la moglie di Simone, E eu acredito que não é só para a pastora Rosélia, e credo che non è soltanto per il pastore porque vocês Roslin, estão debaixo dessa perché cobertura. voi siete sotto questa È per cada um de copertura, vocês. è per ognuno di voi. O Senhor me mostrava ela com uma Il tocha Signore na mi ha mão. fatto vedere Bianca con una torcia in mano, E durante muito tempo ela segurando essa tocha. e durante molto tempo lei ha tenuto in mano questa E torcia, perto dela tinham várias outras e tochas vicino a lei c'erano varie altre que torce eram diferentes che erano dessa. diverse da quella che aveva in Essa mano. tocha estava acesa. Questa torcia era accesa, E de repente o Senhor trocava, e tirava d'un essa tocha da mão tratto dela. Dio prendeva questa torcia da lei e gli dava un'altra E diversa, ela pegava outra tocha. e lei prendeva un'altra E ela torcia continuava e caminhando. continuava a E camminare. o Senhor me mostrava ela E Dio acendendo mi faceva vedere lei che accendeva vários pontos vari punti no mundo. nel mondo. Isso é para você também. Questo è per te anche. O Senhor não está Il Signore non sta fazendo algo só na Itália. facendo qualcosa solo in E eu não estou Italia. contando uma novidade para a maioria de E vocês. non sto raccontando nessuna novità per Eu estou voi. falando isso só para afirmar aquilo que Deus já falou. Sto dicendo questo solo per confermare ciò che Dio ha già detto. Que essa igreja, Che questa ela vai chiesa ser relevante. sarà rilevante Não só aqui na non Itália, solo in mas Italia, em muitos outros ma in países. molti altri paesi. Cada tocha dessa Ogni torcia di queste representa um país. rappresenta una nazione. E você, E tu, se estiver cheio do Espírito se sarai Santo, pieno dello Spirito você Santo, vai ser uma dessas tu pessoas sarai una di queste que vai persone estar pegando essas tochas na che mão. prenderai in mano queste E você vai torce estar incendiando o e tu mundo. andrai a Você vai estar incendiando outras cidades, altre città, outros países. altri paesi. Acredite naquilo que Deus tem Creda in feito ciò che Dio sta facendo nos seus pastores, nei vostri pastori, porque é para você também. perché è anche per te. A importância de você ter uma boa referência. L'importanza di avere un buon punto di Há riferimento. muitos anos, Há molti em anni, 92 para ser mais preciso, nel 92 per essere preciso, eu conheci o pastor Luciano ho conosciuto Subirá, il pastore Luciano Subirà, e naquele momento eu fui impactado pela presença e do in quel Senhor. momento l'impatto della sua persona è venuto su di me. Ele estava orando com várias pessoas Lui pregava con varie persone e na época eu estava com uma dor muito forte na minha e coluna. all'epoca aveva un dolore molto forte alla schiena. Só que cada pessoa que ele orava, Solo che ogni persona che a pregava, pessoa era curada, la persona era curata, aí guarita, ele tocava na pessoa, lui toccava la a pessoa persona, caía. la persona cadeva. Para mim era estranho aquilo. Per me era Eu strano nunca tinha quello, experimentado non avevo isso, mai provato quello, mas eu queria ser curado. ma volevo essere guarito.
Aí a hora que eu fui na fila de oração ali, allora vado in questa coda per la preghiera. quando ele começou a orar pela minha cura, Quando lui ha iniziato a pregare per la mia é como se guarigione, Deus tivesse tirado com a mão. è come se Dio avesse preso con la mano. Eu fui curado na hora. Io sono stato guarito E all'istante. quando ele me tocou, Quando lui mi ha é toccato, como se eu tivesse perdido as è pernas. come se avesse perso le gambe. Eu sumi. Io sono sparito. E eu não queria sumir. E non volevo Eu sparire. estava firme assim, ó. Io ero fermo Eu estava così. falando assim, eu não vou cair. Io dicevo, io non não cado, vou cair. io non cado. Não adiantou. Non è servito a De niente. repente eu estava no Un chão tratto ero per terra e ele começou a profetizar sobre minha e lui ha vida. iniziato a profetizzare sulla mia E ele vita. começou a orar por outras pessoas. E lui ha iniziato a pregare per altre persone. Daí ele voltava e Allora continuava lui profetizando. tornava e continuava a profetizzare su di me. Orava com outra pessoa, Pregava per un altro voltava a mim. e tornava a me. E a hora que eu levantei daquele lugar, E quando mi sono alzato da quel luogo, eu tomei uma decisão. ho preso una decisione. Eu quero ser parecido com esse Ho detto, gordinho. io voglio assomigliare a questo grassotello ex. Na época ele era, All'epoca era bello agora grosso, ele tá, ora è magrolino. porque eu admirava ele, Perché lo ammiravo, a maneira como ele era usado il por modo Deus. come era usato da Dio. Ele era uma boa referência Lui para era un mim. buon riferimento. Agora, quando você tem uma boa referência, Allora, quando hai un buon punto di você vai ser riferimento, jogado na fogueira, tu sarai buttato nel fuoco. porque você vai querer seguir aquela pessoa. Perché tu vorrai seguire quella E não tem persona. nada de errado você seguir E non alguém. c'è nulla di sbagliato in seguire qualcuno. 1 Coríntios 11, verso 1. Prima Corinzi 1, versetto 11, versetto 1. 11:1, né? 11:1. 11:1. Fala assim: sede, pois, meus Dice, imitadores, siate poi miei imitatori, como eu sou de Cristo. come io lo sono di Cristo. Paulo estava dizendo isso. Paolo stava dicendo questo. E ele estava falando: pode ser E lui parecido dice, comigo, puoi assomigliare a me, porque eu estou sendo parecido com Jesus. perché io mi sto assomigliando a Cristo. Nós temos que ter a ousadia Dobbiamo avere, dobbiamo osare, de falar isso para as e pessoas. dobbiamo avere questo coraggio di dire questo alle Só que a persone. nossa vida tem que estar impecável, Solo che la nostra vita deve essere impeccabile. parecidos com Jesus. Dobbiamo assomigliarci a Gesù. E eu queria ser muito parecido E com o io pastor volevo Luciano, essere molto simile al pastore Luciano, porque ele estava sendo parecido com perché Jesus. lui assomigliava a Gesù. E eu me lembro um dia que ele estava numa cidade, E mi ricordo un giorno che lui era in una città, ele estava pregando lui stava predicando e ele me chamou para ir junto. e lui mi ha chiamato per andare insieme. E eu cheguei um pouco atrasado, era mais ou menos no final do culto. E io sabe? sono arrivato un po' in ritardo, era un po' più o meno la fine di Eu quell'incontro. sentei bem lá atrás, Sono seduto là in fondo, ninguém me conhecia, nessuno mi conosceva, mas todo mundo queria o Luciano, ma tutti volevano porque eles Luciano, sabiam o que acontecia quando ele orava. perché sapevano cosa succedeva quando lui pregava. E ele chamou as pessoas E lui ha chiamato le que persone estavam com problema na sua coluna. che avevano dei problemi alla schiena. E ele dividiu em duas filas. E lui li ha divisi in due code. Desse lado de cá, Da questo lato fica as pessoas que estão com uma dor na coluna na parte de rimangono cima. le persone che hanno un problema alla schiena ma nella parte di sopra. Do lado de cá, Di qua as pessoas que le estão com persone che problema hanno na un problema coluna, alla na sua schiena lombar. ma nella zona lombare. Uma fila enorme se formou aqui Una fila enorme di qua e uma fila enorme se e formou aqui. un'altra di qua. Era muita gente. Era molta gente. Aí ele me chamou lá do fundo, ele Allora me viu lá lui no mi fundo. chiama là in fondo dalla chiesa. Marcelo, vem cá. Marcello, vieni qua. Eu gelei. E io mi sono ghiacciato. Ho O que ele vai fazer? detto, cosa farai? Aí eu fiquei aqui na frente. Io sono rimasto qua. Ele falou assim: nós vamos economizar tempo. E lui, per economizzare tempo, Eu vou orar com o pessoal da fila daqui. io pregherò per quelli di là E o Marcelo vai orar com o e pessoal da Marcello fila daqui. pregherà per quelli di qua. Quem é Marcelo? E la gente, chi è Marcello? De repente, D'un tratto, e eu tava aqui, né? ero qua. De repente as pessoas dessa fila, D'un tratto la gente in questa coda elas começaram a passar hanno pra cominciato a fila do passare Luciano. dalla fila di Luciano. Oi, eu fiquei assim, olhando. Cadê o meu pessoal aqui? Io guardavo, dov'è la mia gente qua, no? Aí sobrou só algumas pessoas. Sono rimaste alcune A persone. primeira pessoa que eu orei, La prima persona che ho eu pregato, tava olhando o Luciano. io guardavo O Luciano. que ele fazia, eu fazia. Quello che lui faceva, io O que ele facevo. orava, eu orava. Lui pregava, io A pregavo. primeira pessoa que eu La toquei, prima persona che ho toccato, parece que a pessoa levou um coice. sembra che ha preso un calcio Ela foi ed arremessada. è volata E indietro. eu olhei para as minhas Ho mãos. guardato le mie mani, Brincadeira. Mas o poder do Espírito ma Santo la potenza dello Spirito Santo que estava aqui, era dentro di me ele precisava sair para fora. e aveva voglia di uscire. Aquele homem, Quell'uomo, ele estava no chão. Quando ele levantou, lui era per terra, quando Ele si è stava alzato totalmente era curato. totalmente guarito. aquelas pessoas que estavam na fila do Luciano, Quelle que estavam na minha persone fila, che erano nella mia cominciarono a voltar coda e pra sono mia andati fila. di là, hanno iniziato a tornare di qua.
É muito importante nós termos boas referências. È molto importante avere dei buoni punti di riferimento. E eu sei que vocês têm boas E referências so aqui. che voi li avete qua in questa chiesa. A Europa precisa L'Europa ha bisogno crentes de di verdade. credenti veri. A Europa precisa L'Europa ha bisogno de uma igreja viva. di una chiesa A viva. gente pode sentir Noi possiamo sentire que essa igreja aqui che questa chiesa e nas outras e cidades nelle também, altre città anche, porque estão debaixo dessa mesma che cobertura, sono sotto la stessa copertura, dá para perceber que vocês são uma igreja si viva. capisce che siete una chiesa Que viva, vocês querem mais che do voi Senhor. volete di più del Que vocês Signore, querem ser parecidos che com volete Jesus. assomigliarvi a Gesù. Você quer mesmo seguir Jesus? Tu vuoi veramente seguire Gesù? A multidão, como eu falei, eles gostam de show. La moltitudine, come ho detto prima, a loro piace lo spettacolo, Agora Jesus, ele está querendo os interessados. ma Gesù sta cercando quelli che si interessano. Tudo que Jesus fazia era extraordinário. Tutto ciò che Gesù faceva era A straordinario. gente gosta de Jesus. Noi amiamo A Gesù, gente ama Jesus. noi lo amiamo, Mas muitas vezes nós não queremos ser iguais a Ele. ma molte volte non vogliamo essere uguali a Lui. A gente admira a sua humildade, Noi ammiriamo la sua umiltà, mas muitas vezes nós não queremos ser humildes como Jesus ma foi. molte volte non vogliamo essere umili come Lui. É muito lindo a gente ver como que Jesus lavou os pés dos È discípulos. bellissimo vedere come Gesù ha lavato i piedi dei discepoli, Porque afinal ele veio para servir e perché não ser alla servido. fine Lui è venuto a servire, non ad essere servito. Não é bonito isso? Non è bello questo? Mas muitas vezes Ma molte volte nós não queremos Noi servir non como vogliamo Jesus serviu. servire come Gesù ha servito. É muito difícil quando alguém te ofende, È molto difficile quando qualcuno ti offende você lavar os pés dessa e pessoa. tu lavi i piedi di quella persona. Jesus, ele fez E isso. Gesù l'ha fatto Quando ele questo. estava na cruz. Quando era sulla croce, Se fosse eu e você, se fosse io e te, a gente não ia suportar. non sopportavamo. Mas ele falou, Pai, perdoa, eles não Ma lui sabem ha o que eles detto, estão Padre, fazendo. perdonali, loro non sanno quello che A stanno gente quer facendo. Jesus, mas não queremos ser parecidos com ele nessa Noi parte. vogliamo Gesù, ma non vogliamo assomigliare a Lui in questa parte. A gente é grato a ele, Siamo grati a Lui porque ele sofreu por nós. perché ha sofferto per noi, Mas será que nós queremos sofrer por ma ele? vogliamo davvero soffrire per Lui? A gente não quer sofrer. Non vogliamo soffrire. A gente quer que a nossa vida seja muito Vogliamo che la boa. nostra vita sia bellissima. Eu tenho uma novidade para você. E ho una novità per te. Se você quer ser um crente de Se tu verdade, vuoi essere un vero credente, pode se preparar. preparati. Você não vai viver num mar de rosas. Non vivrai un mare di fiori. Vai ser difícil, sim. Sarà difficile, sì. Mas se o Espírito Santo está dentro de Ma se você, lo Spirito Santo è dentro di nada pode te parar. te, niente potrà fermarti. A gente louva ao Senhor por Ele ter dedicado todo o seu tempo para nós. Noi lodiamo il Signore perché Lui ha dedicato tutto il suo tempo a noi. Mas quanto do nosso tempo nós queremos dar para Ele? Ma quanto del nostro tempo noi vogliamo dare a Lui? Existe um verso em 1 João 2. C'è un versetto in 1 Giovanni 2 che dice: io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Isso é extremamente sério. Questo è estremamente serio. Se você diz que você permanece nele, Se tu dici che rimani in lui, você tem que caminhar, tu devi camminare andar como ele andou. come lui ha camminato. Eu tenho certeza que você quer isso na sua vida. Io sono sicuro che tu vuoi questo nella tua vita. Amém? Nós vamos orar agora. Noi pregheremo ora. Antes de a gente orar por tudo que nós falamos aqui, E prima di pregare per tutto ciò che abbiamo detto qui, eu quero seguir uma orientação do Senhor. voglio seguire una direzione che mi ha dato Dio. Eu quero perguntar, existe alguém desse lado aqui? E voglio chiedere, c'è qualcuno da questa parte qua? Eu acho que eu sei quem é, mas eu não vou arriscar. Io credo di sapere chi è, ma non voglio rischiare. Porque o nosso coração às vezes nos prega alguma Perché peça. il nostro cuore ogni tanto ci inganna. Mas existe é uma mulher Ma è una donna que está com uma dor muito forte nas suas costas já há algum tempo. che ha un dolore molto forte alla spalla da un po' di tempo. Você pode ficar de pé? Poi alzate un secondo. Pode ser mais de uma. Può essere più di una, non c'è problema. Exatamente. Esattamente. Quantos aqui acreditam Quanti qui credono que Jesus, che Gesù, Ele ainda cura hoje? Lui ancora guarisce oggi? Amém? Amen?
Ele está aí exatamente onde você está. E Lui è esattamente lì dove tu sei. De vocês que estão de pé, quantos estão sentindo uma dor agora? Di quanti di voi che sono in piedi, quanto ha il dolore adesso? Fica com a sua mão levantada. Alza la tua Tá? mano, rimane con la mano in alto. Se você está do lado de alguém que está com a mão levantada, Se sei di fianco a qualcuno che ha la mano alzata, coloca a tua mão nas costas. metti la mano dessa sulla pessoa. sua spalla. A palavra do Senhor nos diz: La parola del Signore dice: se nós impusermos as mãos se sobre os noi enfermos, imporremo le mani sugli ammalati, eles serão curados. loro saranno guariti. C'è una signora lì, per favore, qualcuno vada da lei, grazie. E eu acredito que E io agora, credo che ora, aonde você estiver, ovunque tu sarai, Ele pode te tocar. Lui può toccarti. Desse lado aqui também, se você está com alguma dor na sua Anche coluna, da fica de questa pé. parte, alzati di Puoi piedi stare se di hai dolore alla schiena. C'è una Se tem alguém signora levantato lì aí, in piedi, nessuno è andato da lei. Alzatevi voi che siete lì con lei, per favore, imponete le mani. se tem alguém de pé perto de C'è você, qualcuno vicino a loro, per favore imponga le mani su di loro. nós vamos exercer o nosso papel como Noi igreja, eserciteremo la nostra parte come Chiesa, com toda a autoridade con no tutta nome de Jesus. l'autorità nel nome di Comece a Gesù. orar agora. Comincia a pregare ora. Levante sua voz e comece Alza a la tua orar. voce e inizia a pregare Comece a ora. repreender agora. Comincia a riprendere ora il Seja dolore. usado pelo Senhor Sii coraggioso per il Signore e repreenda essa e enfermidade. Repreenda essa dor. riprendi questo dolore Em nome de Jesus, nel nome di Gesù. nós declaramos sobre a sua Noi vida dichiariamo sulla tua vita cura completa. guarigione completa. Nós repreendemos Noi riprendiamo todo espírito de ogni enfermidade spirito di que está infermità sobre a sua che è vida. sopra la tua vita, E nós dizemos fora, e noi diciamo esci em nome de nel nome di Jesus, Gesù, da primeira vértebra, dalla prima Até a vertebra ultima. fino all'ultima, seja tocada pelo sia Senhor. toccato dal E Signore, toda dor vai embora e ogni agora. dolore va Em via nome ora de Jesus. nel nome di Gesù, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Nós repreendemos Noi riprendiamo toda a dor do seu corpo. ogni dolore No del nome tuo di corpo Jesus nel Cristo. nome di Gesù Que Cristo, perca suas forças agora. che perda le forze Toda a ora, força das trevas. ogni forza delle tenebre, Porque Jesus Cristo perché Gesù Cristo está tocando a sua vida sta agora. toccando la tua vita ora E está eliminando do seu corpo e sta eliminando toda dal e tuo qualquer corpo enfermidade. ogni qualsiasi E a sua infermità, coluna e la tua schiena está em perfeita ordem è agora. perfetta ora Em nel nome nome de di Gesù. Jesus. Dessas pessoas que estavam com a mão levantada, eu quero Di queste persone che avevano le mani que alzate, estavam com dor agora. che avevano il dolore ora, Eu quero que só levante as mãos agora. voglio che alzi Se la você mano sente que a tua dor passou. solo se sente che il tuo dolore è passato. Dá uma verificada. Verifica. Uma mão levantada. Aquela mulher ali. Passou? È Aleluia. uscito? Quem mais estava com dor? Qualcun altro aveva dolore? Aleluia. Ah, lei lì. O Senhor ali. Lei lì. Glória ao Senhor. Gloria a Dio. Quantos acreditam que Jesus curou aqui? Quanto credono che Gesù ha guarito ora? Amém? Amen. Aleluia. Agora qualquer outro tipo de enfermidade. Ora, qualsiasi altro tipo di infermità, Se você está sofrendo com algo, se stai soffrendo con qualcosa, e mesmo se não for só no seu corpo, anche se non è solo nel tuo corpo, de repente você está com uma depressão, magari sei in depressione, síndrome do pânico, sindrome di panico, qualquer coisa ruim, qualsiasi cosa brutta, fica de pé. alzati. Mulheres que querem ter filhos e não podem Donne che engravidar. vogliono avere figli e non possono rimanere incinte. Se tiver alguém aqui, fica de pé. Se c'è qualcuno, sta in piedi. E mais uma vez, se você estiver perto de alguém que está, E un'altra volta, pé. se sei vicino a qualcuno che è rimasto in piedi, coloque suas mãos sobre essa pessoa imponi le tue mani su questa persona e exerça o seu papel como ed igreja. esercita la tua parte su di lui. Comece a orar por essa Comincia a pessoa. pregare. Non lasciate nessuno solo, ragazzi. Ci sono persone in piedi che nessuno sta pregando. Andate da loro, per favore, guardatevi in giro. C'è una signora lì. C'è una signora in piedi lì in mezzo, grazie. Non lasciamo nessuno da solo. Inizia a liberare la tua preghiera, inizia a riprendere questa malattia, inizia a dichiarare guarigione nel nome di Gesù, perché Lui guarisce, non siamo noi. La sua potenza fa ogni cosa, al di là di noi. Inizia a chiamare la potenza dello Spirito Santo
che guarisce, è l'unico che ha il potere, indipendentemente di chi sta pregando. Amen. Que haja cura sobre a sua vida, Che ci sia guarigione sulla tua vita, sobre toda a depressão. su tutta la depressione. Em nome de Jesus, seja Nel nome di livre. Gesù siate liberi Sobre toda enfermidade no seu sobre corpo, ogni infermità nel tuo corpo. seja livre. Siate liberi. O Deus do impossível está neste Il Dio lugar. dell'impossibile in questo luogo. Seja impactado pela presença do Senhor. Sii toccato dalla presenza del Signore. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Amém. Amen. Aleluia. Alleluia. Aplauda o Senhor. Applaudi il Ele Signore. é digno. Lui è degno. Glória ao Senhor. Essa noite Questa notte eu fui incomodado mi ha disturbato pelo Espírito Santo de lo Deus. Spirito Santo di Dio. E eu quase não consegui dormir de noite, Non sono quasi riuscito a dormire questa notte porque tinha uma canção na minha cabeça perché c'era una canzone che mi scendeva in testa e eu não sabia como desligar minha e cabeça. non sapevo come spegnere il mio cervello. Aí eu levantei Allora mi sono alzato e comecei a e ho escrever cominciato a scrivere aquilo que eu preguei hoje. ciò che ho predicato oggi. E eu quero ensinar essa canção para E voglio vocês. insegnarti questa canzone. Eu não sei se eu vou acertar, porque eu fiz ela hoje à noite. Non so se riuscirò a farlo perché l'ho scritta questa notte, Mas entenda ma cerca di capire o que essa letra está dizendo. ciò che sta dicendo. É o Espírito Santo de Deus È lo Spirito Santo di Dio vindo e te batizando com fogo. che viene e ti battezza con il fuoco. Eu vou cantar uma vez em português e o Julinho vai cantar em italiano. Io canterò una volta in portoghese e Jolene canterà in italiano. Ci proverò. Aos que têm fome, há muito pão, e aos que têm sede, a fonte de água viva. A mesa está pronta, desfrute da presença do Rei. Per chi ha fome, qui c'è del pane, per chi ha sete c'è una fonte di acqua viva, la tavola è pronta, sfrutta la presenza del Re. Aos que têm fome, há muito pão, e aos que têm sede, a fonte de água viva. A mesa está pronta, desfrute da presença do Rei. E per chi ha fame, qui c'è del pane, per chi ha sete c'è una fonte di acqua viva, la tavola è pronta, sfrutta la presenza del Re. Cante novamente isso. Di nuovo. E per chi ha fame, qui c'è del pane, per chi ha sete c'è una fonte di acqua viva, la tavola è pronta, sfrutta la presenza del Re. Espírito Santo, estamos aqui, somos teu povo, queremos mais. Enche esse lugar com a tua presença. Batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo. Espírito Santo, estamos aqui, somos teu povo, queremos mais. Enche esse lugar com a tua presença. Batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo. Spirito Santo, noi siamo qui, siamo il tuo popolo, vogliamo di più. Riempi questo luogo con la tua presenza, battezzaci con
batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo. Spirito Santo, noi siamo qui, siamo il tuo popolo, vogliamo di più. Riempi questo luogo con la tua presenza, battezzaci col fuoco, battezzaci col fuoco. Siamo il tuo popolo, vogliamo di più. Riempi questo luogo con la tua presenza, battezzaci col fuoco, battezzaci col fuoco. Nós oramos, Espírito Santo de Noi Deus, preghiamo, Spirito Santo di Dio, batiza-nos com teu fogo, battezzaci col tuo fuoco, faz-nos parecidos com Jesus. rendici simili a Gesù. Eu profetizo sobre essa Io igreja. profetizzo su questa chiesa. Essa igreja é viva Questa chiesa è viva e vai representar e Jesus rappresenterà de Gesù uma forma in excelente un modo eccellente nessa cidade, in questa città, nesse in país, questo paese, em outros países. in altri paesi. Cada um de vocês, Ognuno di voi, cheios do Espírito pieni Santo, dello Spirito transbordando o Espírito Santo, trasformandolo, trasportando lo Spirito parecidos com Santo, Jesus. simili a Gesù. Amém. Amen. Aleluia. Alleluia. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale.